Em diversas mitologias ao redor do mundo, surgem histórias sobre seres gigantescos que habitam reinos distantes e misteriosos. Seja na mitologia grega, na nórdica ou em outras culturas, essas criaturas e os mundos subterrâneos em que vivem são temas recorrentes. Mas, para uma tribo indígena da Amazônia, esses gigantes não são apenas lendas antigas. Eles realmente existem e habitam a terra oca abaixo de nós. Eu sou o Rafael e no vídeo de hoje vou te contar tudo sobre essa história fascinante aqui no canal Alguns Mistérios. A história começa com as lendas dos Macuxi, uma tribo indígena que habita a região amazônica, tanto no Brasil quanto em alguns países vizinhos. Para os Macuxi, o mundo é dividido em 3 planos distintos: o superior, o intermediário e o subterrâneo. O plano intermediário, é claro, é o nosso mundo onde vivemos. Já o plano superior é aquele que vemos quando olhamos para o céu. Esse lugar, chamado de Capron, é habitado por uma variedade de seres, incluindo os corpos celestes, como o Sol e a Lua, além de animais alados e até seres semelhantes aos humanos. Neste plano, as pessoas vivem da agricultura, da pesca e da caça. Além disso, há o plano inferior, chamado de Anarik, que se encontra nas profundezas do nosso planeta, no que os Macuxi acreditam ser o mundo subterrâneo. A maior parte dessa tribo vive em uma região do estado de Roraima, na Amazônia brasileira, e muitos acreditam que a entrada para essa terra oca esteja justamente ali. Segundo suas lendas, todos os Macuxi se consideram descendentes de 2 irmãos míticos, Macunaíma e Enchiran, filhos do grande Sol Wei, e foram esses irmãos os responsáveis pela formação do nosso mundo como o conhecemos hoje. De acordo com o Portal para a Amazônia, essas entidades míticas são consideradas ancestrais pelos Macuxi, e por isso eles têm o dever de proteger a entrada para o centro da Terra. Acredita-se que essa passagem se encontre em algum ponto da floresta amazônica, e até 1907 era utilizada pela tribo. Durante esse período, os Macuxi acessavam uma caverna que os conduzia a uma jornada de 13 a 15 dias rumo ao interior da Terra. Era fundamental que a tribo mantivesse essa entrada protegida, pois se outros povos tentassem adentrar, a passagem poderia se fechar para sempre. Mas como seria essa jornada até o centro da Terra? A jornada começa com os viajantes descendo longas escadarias que duram cerca de 3 dias. No início, o terreno é rochoso e o ambiente lembra cavernas escuras, o que torna o uso de tochas essencial. No entanto, a parte mais surpreendente das lendas aparece após esse período. Depois do 3º dia, as tochas já não são mais necessárias. As cavernas começam a se iluminar de forma misteriosa, com grandes esferas brilhantes do tamanho de melancias surgindo nas paredes rochosas, iluminando o caminho. Após cerca de 4 a 5 dias de caminhada, os indígenas começam a notar mudanças físicas. Eles não só perdem peso, como também sentem uma alteração na gravidade, que os capacita a andar com mais agilidade e rapidez. Depois de 10 dias de viagem, as cavernas se tornam cada vez mais amplas, até que é impossível ver os limites do local. O que antes parecia ser um simples sistema de cavernas, dá lugar a um complexo de câmaras interligadas, tão vasto que parece não ter fim. Em um dos enormes compartimentos desse gigantesco labirinto, surge uma estranha fonte de luz, que nunca foi completamente explicada. Mas o que seriam essas estranhas esferas brilhantes que emitem calor no subterrâneo? Os próprios Macuxi, em suas lendas, não sabem exatamente o que são, mas afirmam que elas brilham de forma semelhante ao Sol, a ponto de ser impossível olhar diretamente para elas por muito tempo devido à sua intensidade. Em um ambiente iluminado por essas esferas, as condições ideais começam a surgir, permitindo que plantas e vegetação comecem a aparecer. Quanto mais profundo os indígenas viajam, mais a vegetação cresce, tornando-se cada vez mais exuberante. E aqui, a história se torna ainda mais fantástica. Ao chegarem à metade do caminho, o ar no interior da Terra assume propriedades ainda mais peculiares. Se antes os Macuxi já sentiam o peso do corpo diferente,
Agora, nessa profundidade, eles podem até flutuar se não tomarem cuidado. Seguindo rapidamente em sua jornada, eles finalmente chegam ao destino, a Terra dos Gigantes. Ao contrário de muitas lendas de outros povos, os gigantes dessa região não são monstros ameaçadores. O relacionamento deles com os Makushi é amigável e pacífico. Esses seres, com até 4 metros de altura, são descritos como gentis e sempre prontos para ajudar. O ambiente ao redor é repleto de frutas gigantes e peixes enormes, e os gigantes costumam fornecer esses alimentos aos visitantes do mundo exterior. Depois de serem abastecidos com essas imensas frutas e peixes, chega o momento dos indígenas se despedirem da terra oca. Os gigantes, sempre solícitos, ajudam os Makushi a retornar à superfície, mas antes de partir, pedem que a tribo nunca se esqueça de sua missão, proteger a entrada para o mundo subterrâneo. Esse pacto entre os povos da superfície e do interior era uma tradição sagrada. Segundo o portal para a Amazônia, os Makushi acreditavam firmemente em seu papel como guardiões dessa entrada na floresta amazônica. No entanto, no século passado, a conexão entre a superfície e o mundo subterrâneo teria sido perdida. Tudo começou quando exploradores britânicos chegaram à região em busca de metais preciosos e desrespeitaram o segredo das cavernas proibidas. Como castigo, os gigantes selaram a passagem, impedindo os Makushi de retornar ao seu mundo subterrâneo. A lenda dos Makushi, com suas criaturas enormes e sua misteriosa terra oca, é sem dúvida impressionante. Mas não é a única história de mundos subterrâneos que encontramos nas mitologias. Um exemplo famoso é o do herói babilônico Gilgamesh, que embarcou em uma jornada ao mundo interior em busca de seu ancestral que teria sobrevivido ao dilúvio. Na mitologia grega, o Hades também é descrito como um reino subterrâneo. Já no Antigo Egito, acreditava-se que os faraós mantinham uma conexão com o submundo, acessível por meio de túneis secretos escondidos dentro das pirâmides. Além das lendas que conhecemos, há uma vertente budista que acredita na existência de uma grande civilização subterrânea chamada Agartha, um verdadeiro paraíso debaixo da terra, governado por um rei poderoso. Essa civilização misteriosa já foi até tema de um vídeo aqui no nosso canal. Se você pensa que as teorias sobre a Terra Oca são coisa da antiguidade, está enganado. Ao longo da história, até mesmo pensadores modernos discutiram a ideia. O primeiro foi Edmund Halley, o mesmo astrônomo que descobriu o famoso cometa. No século XVIII, Halley sugeriu que a Terra possuía campos magnéticos internos e chegou a teorizar que as auroras boreais seriam causadas por gases vindos do interior do planeta. Para ele, a ideia de uma Terra oca era real, com o planeta dividido em 3 camadas. Já no século seguinte, o matemático suíço Leonhard Euler avançou mais em sua teoria, afirmando que a Terra possuía uma única camada oca e que lá dentro existiria algo semelhante a um pequeno Sol, fornecendo luz e calor a possíveis habitantes subterrâneos. Essas teorias ganharam ainda mais força no século XIX, com o lançamento de 2 livros emblemáticos sobre o tema. O primeiro foi uma obra de Edward Bulwer Lytton, que descrevia uma sociedade utópica e avançada vivendo no interior da Terra. Os habitantes dessa civilização teriam fugido para o subterrâneo após o dilúvio e possuíam tecnologias de voo e o domínio de uma substância misteriosa chamada Vril, que conferia poderes curativos e destrutivos. O outro livro, um clássico da ficção científica, é Viagem ao Centro da Terra, de Júlio Verne. Nessa obra, Verne narra a jornada de exploradores até uma vasta galeria subterrânea, repleta de fenômenos científicos incríveis. O lugar não só era habitado por dinossauros e criaturas pré-históricas, mas também por homens das cavernas e até possuía um mar subterrâneo. Embora muitas dessas histórias sejam consideradas ficção, elas foram levadas a sério por algumas pessoas, chegando até a dar origem a sociedades secretas. Um relato curioso que alimenta as lendas sobre a Terra Oca vem de um vice-almirante da Marinha dos Estados Unidos, Richard Byrd. Em 1947, durante um voo pelo Polo Norte, Byrd teria testemunhado cenas extraordinárias que se alinham com várias histórias sobre a Terra Oca, incluindo as dos Makushi aqui no Brasil. Ele alegou ter visto, não neve, mas grandes massas de terra com montanhas, florestas, rios, lagos
e até um animal que se parecia com um mamute. Tudo isso abaixo da superfície. Um relato no mínimo fascinante, especialmente considerando que ele estava sobrevoando uma região gelada e sem vida aparente. Porém, apesar desses relatos, a ciência moderna apresenta uma explicação bem diferente. A geologia nos diz que a Terra é composta por 3 camadas: a crosta, o manto e o núcleo. Este núcleo, por sua vez, é dividido em 2 partes, sendo uma sólida e outra líquida. Já a aurora boreal é explicada pela interação entre as partículas do vento solar e a atmosfera da Terra, que é canalizada pelo campo magnético do planeta. Ou seja, não existem campos magnéticos internos que sustentariam uma Terra oca. E mais, para que existisse uma estrela subterrânea iluminando esse mundo interior, ela precisaria ter uma massa semelhante à do Sol, o que obviamente não seria possível dentro do nosso planeta. É difícil provar as teorias dos Makushi, mas a Amazônia ainda esconde muitas áreas inexploradas que podem conter segredos incríveis. E você? O que acha dessa história dos gigantes? Não é curioso que lendas tão semelhantes sobre seres colossais apareçam em tantas culturas ao redor do mundo? Bom, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.